Olha, a ideia de um Deus que nunca muda soa meio estranha, né? Até um pouco fria, talvez. Mas, para o filósofo Tomás de Aquino, essa era exatamente a chave para entender a perfeição divina. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse argumento fascinante de por que um Deus absolutamente imutável não é uma contradição, mas sim uma consequência lógica do que ele é. E aí que está o grande paradoxo, né? Como pode um ser que não se altera de jeito nenhum ser, ao mesmo tempo, aquele Deus pessoal e dinâmico da fé que interage com o mundo? É um desafio intelectual que nos leva, olha, direto para o coração da teologia e da filosofia. Então, para a gente começar a desembolar isso, é fundamental entender o seguinte: a imutabilidade não é uma característica aleatória que Aquino simplesmente decidiu dar para Deus. Pelo contrário, ela é a consequência inevitável de outras ideias. Se Deus é perfeito, simples e infinito, então, segundo a lógica dele, ele tem que ser imutável. Vamos ver por quê. É uma ideia em tanto, mas claro, ela não veio sem desafios. E o Aquino, que não era bobo nem nada, antes de apresentar a defesa dele, faz questão de encarar de frente os argumentos mais fortes contra a sua ideia. Ele apresenta 3 objeções que, olha, parecem derrubar completamente essa noção de um Deus imóvel. A primeira grande barreira vem lá da tradição filosófica grega, principalmente de Platão. Para os gregos, o que está vivo se move, se transforma, cresce. A ideia central, então, é bem direta e poderosa. Vida é movimento. E não era só Platão. Santo Agostinho, um peso pesado da teologia, estava nessa mesma linha. Se viver é se mover, e Deus é a vida em sua forma mais plena, então ele tem que se mover. Negar o movimento a Deus seria quase como dizer que ele não está vivo, transformando ele em algo inerte, parado. A segunda objeção, bom, aqui a coisa fica ainda mais séria, porque ela coloca a lógica da filosofia contra as palavras da própria Bíblia. Para um teólogo como Tomás de Aquino, isso é um conflito dos grandes. O que fazer quando a revelação divina parece dizer o contrário da razão? E aqui a contradição parece gritar, né? O texto sagrado descreve a sabedoria de Deus, que é o próprio Deus, como algo supermóvel, mais ágil que qualquer coisa, que penetra tudo. Como é que se concilia isso com a ideia de um ser totalmente imóvel? Agora, a terceira objeção, essa talvez seja a que mais pega, a que mexe com o coração da fé de muita gente. A nossa relação com Deus. Se Deus não pode mudar, como é que ele interage com a gente? A Bíblia está cheia de passagens assim que sugerem essa dinâmica, né? De aproximação. Mas como um Deus que não se move pode se aproximar de alguém? Essa ideia de imutabilidade não transformaria ele em um ser distante, indiferente à nossa caminhada? Ok, vimos os problemas, os desafios estão na mesa, e agora? Agora a gente vai ver o contra-ataque do Tomás de Aquino. E ele não foge da briga, não. Pelo contrário, ele constrói uma resposta magistral, dividida em 3 argumentos metafísicos bem profundos, que são a base de toda a defesa dele. Esses são os 3 pilares da imutabilidade. Dá para pensar neles como as raízes de uma árvore gigante que sustentam toda essa ideia. Cada um desses pilares ataca a questão da mudança por um ângulo diferente, mostrando por que mudar é algo simplesmente incompatível com a natureza de Deus. Para a gente entender o primeiro pilar, a gente precisa pegar um conceito-chave de outro cara, o Aristóteles. Tudo no nosso mundo é uma mistura de potencialidade e atualidade. Por exemplo, uma semente tem o potencial de ser uma árvore. A mudança é exatamente esse processo, de ir daquilo que pode ser para aquilo que é. E aqui que vem o pulo do gato. Aquino define Deus como actus purus, ou ato puro. Isso significa que ele é pura atualidade, sem nenhuma mistura de potencial. Ele já é, de forma completa e total, tudo o que pode ser. Não tem espaço para ele vir a ser algo a mais. E isso não quer dizer que ele é estático. Pelo contrário, é um estado de realidade máxima, total, vibrante. O segundo pilar é a chamada simplicidade divina. A lógica aqui é bem direta. Qualquer coisa que muda precisa ser composta de partes. Pensa bem, quando algo muda, uma parte continua a mesma, o sujeito da mudança, enquanto outra parte é alterada, a característica. Como Deus é absolutamente simples, ele não tem partes. Ele não é uma coisa que possui bondade. Ele é a própria bondade. Se ele mudasse, teria que mudar por inteiro, o que significaria deixar de ser quem ele é. E isso, claro, é uma contradição. E o terceiro pilar foca no motivo do movimento. Por que as coisas mudam ou se movem? Porque elas buscam algo que não têm,
uma perfeição, um estado que ainda não alcançaram. O movimento é, no fundo, um sinal de que falta alguma coisa. E em Deus, sendo perfeito e infinito, não falta nada. Beleza. Com essas 3 ferramentas na mão, alto puro, simplicidade e infinitude, vamos voltar lá naquelas 3 objeções e ver como o Aquino resolve essa parada de forma brilhante. Lembra da primeira objeção, a do Platão, sobre vida ser movimento? Aqui o Aquino é genial. Ele faz uma distinção. Quando Platão ou Agostinho falam de movimento, eles usam o termo num sentido bem amplo, para incluir qualquer operação como pensar ou amar. E nesse sentido, claro que Deus se move, pois ele é vida, inteligência e amor eternos. Mas no sentido estrito de Aristóteles, a passagem do que pode ser para o que é, Deus não se move. Ele tem vida suprema, sem o processo de se tornar. E a sabedoria ágil da Bíblia, como fica? Aquino explica que isso é uma metáfora para o poder de Deus. A sabedoria é móvel, não porque ela mesma mude, mas porque a sua influência chega em todos os lugares, em tudo que existe. Pensa na mente de um artista. A ideia dele não muda, mas ela se move e se desdobra na escultura. O movimento está no efeito, não na causa. O que nos traz de volta para aquela questão mais pessoal de todas. Se Deus não se move, como ele pode se aproximar da gente? A resposta do Aquino aqui é talvez a sua jogada mais brilhante de todas. Aquino nos dá uma analogia perfeita. Ele diz para a gente pensar no sol. Quando abrimos a janela e a luz entra com tudo, a gente diz, o sol entrou no quarto. Mas, na verdade, o sol não saiu do lugar dele. Foi a janela que se abriu. A sacada é essa. A mudança está na gente, não em Deus. A gente se aproxima dele quando abre a janela da alma para receber a presença dele, que é constante, como o sol. Ele não se move na nossa direção. Nós é que nos voltamos para ele. E a imutabilidade dele, longe de ser um sinal de distância, vira a maior garantia de que ele está sempre lá, firme, esperando a gente se abrir para ele. Certo? Então, no fim das contas, o que a gente leva disso tudo hoje em dia? Qual a relevância desse conceito lá do século XIII? A imutabilidade de Deus é uma ideia que nos prende a um ser estático ou é, na verdade, uma fonte de segurança? E aí, a gente termina com essa provocação. No mundo onde tudo muda o tempo todo, onde tudo parece incerto, a ideia de um Deus que não muda de ideia, cujo horror não falha e cujas promessas são eternas, talvez não seja uma abstração fria da filosofia, mas sim a única rocha firme, o único refúgio seguro em meio à tempestade.